Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui novamente dando continuidade aos nossos estudos com o livro A Prova Brasil, hoje na página 82, com a lição 9, a lição que chama Perímetro. Tá? Para quem não se recorda, o perímetro é a soma da medida de todos os lados de um polígono. Tá? Então, nós iremos aqui relembrar esses conceitos e aplicá-los na resolução de alguns problemas. Na atividade 1, veja no esquema a seguir o percurso que os participantes de uma corrida de rua deverão fazer. Então, o percurso aqui está representado, né, por essa linha vermelha, tá? E tem as medidas aqui de cada um dos lados, né? Temos aqui, por exemplo, no topo 320 metros, depois aqui à esquerda 240 metros e assim por diante. Primeira pergunta, quantos metros tem o percurso dessa corrida? Segunda pergunta, esse percurso tem mais de 1 quilômetro? Então vamos lá, no compreenda A, o que é proposto na atividade. Então propõe-se determinar quantos metros tem o percurso da corrida e verificar se essa medida é maior do que 1 quilômetro. Então basicamente esse será o nosso objetivo. Na B, a região interna delimitada por esse percurso forma um polígono de quantos lados, tá? Então veja bem, pessoal, aqui ó, nós teremos, né, um polígono de quantos lados? A gente vai contando aqui, né? Esse daqui, ó, 1, tá? Depois 2, depois continuando 3, 4, 5, 6, 7 e por fim 8, tá? Então a resposta ali, né, forma um polígono de 8 lados. Depois a C. As medidas dos lados desse polígono são iguais? Obviamente não, né, pessoal? Olha aqui, ó. Esse lado aqui, por exemplo, ele mede 320, já esse daqui 240. Então, na C, as medidas dos lados desse polígono são iguais? A resposta é não. E na página 83, qual é a medida do maior lado desse polígono? E qual é a menor? Então, é só a gente observar, né? Veja bem aqui, ó. Qual é a maior medida, né? Então, ó, maior é a de 320 metros, tá certo? E a menor é a de 60 metros, tá certo? Então é só observar ali no próprio desenho. Responda, quais são as medidas dos lados desse polígono, tá? Então, a gente vai aqui colocar as 8 medidas, tá? De todos os lados aí desse polígono. Então, igual a gente já colocou, são o 320, tem o outro lado de 240, tem o de 60 metros, tem o de 140 metros, tem outro também de 140 metros, o outro também de 140 metros, tem um de 120 metros e, por fim, podemos aí listar o de 240 metros, tá? Total aí de 8, tá certo? Depois, na B, para saber quantos metros tem esse percurso, devemos. Então, ó, pode ser que tenha mais de uma correta, tá? Então, vamos ler e ver quais são as verdadeiras. Determinar a área do polígono. A área, pessoal, não vai servir, né, nesse caso, porque a gente quer saber os metros do percurso, tá? Determinar o perímetro do polígono formado. Esse daqui faz sentido, porque o perímetro é a soma de todos os lados. Somando todos os lados, a gente vai conseguir encontrar qual é o percurso. Adicionar as medidas de todos os lados do polígono formado, ou seja, calcular o perímetro, né? O que foi dito na segunda e na terceira é a mesma coisa. E por fim, adicionar as medidas do maior e do menor lado do polígono formado. Esse aqui a gente não estaria encontrando todo o percurso, tá certo? C. Quantas alternativas do item B você escolheu como corretas? Pode haver mais de uma alternativa correta, né? Então, a gente aqui escolheu duas alternativas, certo? Então, duas alternativas. Então, a gente escolheu duas alternativas, tá? Por quê, né? As duas, elas representam, né, a mesma coisa, tá certo? Então, como o perímetro é a soma da medida de todos os lados de um polígono, então as duas são iguais, certo? Então a gente pode escrever aqui, ó, porque as duas representam uma mesma ideia, certo? Então, a gente pode justificar assim.
D. Agora determine quantos metros tem o percurso desta corrida de rua, tá? Então aí vai ser uma operação que vocês vão ter que fazer, tá? Então que operação é essa? Vocês vão ter que somar o 320 com o 240, com o 60, com o 140, com o 140 de novo, 140 de novo, com o 120 e, por fim, o 240, tá? Então, vocês vão ter que fazer essa soma. O resultado, tá? Já é a resposta do item D, e aí vocês colocam aqui qual é a resposta, tá? Quantos metros correspondem a 1 quilômetro? Essa aqui é fácil, né? Quantos metros corresponde a 1 quilômetro, né, pessoal? 1000 metros, tá? Então, 1000 metros é igual a 1 quilômetro, certo? Então, 1 km. Esse percurso terá mais ou menos de 1 quilômetro. Quantos metros a mais ou a menos? Aí vai depender da resposta da letra D. Vamos supor que deu 1.100, tá? Óbvio que 1.100 é maior que 1000 metros, então é maior do que 1 quilômetro. E nesse caso seria 100 metros a mais, tá? Então depende muito da letra D para vocês responderem a letra F, tá? Muito bem, então, dando sequência, vamos para o próximo exercício, agora aqui na página 84. Atividade 2, observe os quadriláteros a seguir. Então, ó, temos um quadrilátero, que ele deixa bem claro aqui, né, que essa medida é 4 metros, obviamente essa também será 4, aqui é 12, e aqui obviamente também é 12. Já esse outro, a gente sabe que aqui é x e aqui é x, ou seja, ele é um quadrado, mas a gente não sabe qual é a medida do lado desse quadrado. Então, ó, sabendo que o perímetro do quadrado laranja é igual ao perímetro do retângulo azul, determine a medida do lado do quadrado. Então, ó, compreenda. Qual é a tarefa proposta na atividade? Então, a tarefa proposta é determinar a medida do lado do quadrado laranja. Então, ou, né, determinar o valor de x que vai dar na mesma. B. Quais são os quadriláteros representados na atividade? Então, quais quadriláteros a gente tem aqui na atividade, né? Nós temos um quadrado, tá? E um retângulo. São os dois quadriláteros que nós temos aí. C. Todas as medidas dos lados desses quadriláteros estão indicadas, né? Então, não, tá? Não estão indicadas todas as medidas, tá certo? Então, ó, não estão indicadas todas as medidas, certo? Então, por que não estão, professor? É só olhar aqui no desenho. Tá vendo que nós temos aqui apenas que é o 12? É lógico que por, né, por raciocinando, né, a gente chega à conclusão que aqui também é 12, tá? Porque é um retângulo. E a gente sabe que os lados opostos é a mesma medida. Mas não está claro isso, né? A gente tira por conclusão, tá? Mas não estão indicadas no desenho essas informações. Esses quadriláteros são paralelogramos? Quais são as características de um paralelogramo, tá? Na verdade, todos eles são, tá? E aí eu já vou relembrar com vocês por que eles são, certo? Então, são paralelogramos. E por quê, pessoal? Pois possuem lados e ângulos opostos de mesma medida, tá certo? Para ser um paralelogramo, os lados e os ângulos opostos, tá? Tem que ter a mesma medida. Então, por isso que esses dois quadriláteros são paralelogramos, tá? E identifique as características de um quadrado. Então, ó, possui os 4 ângulos de medidas diferentes e lados de mesma medida. Não, tá? Um quadrado, ele tem que ter os ângulos, né, internos todos com a mesma medida, tá? Então, a primeira não pode ser. 2, a segunda. Possui os 4 ângulos e os 4 lados de medidas diferentes. Não, né, gente? O quadrado tem que ter todos os lados com a mesma medida. Terceira, possui os 4 ângulos retos e os lados de medidas diferentes. Não, também não, né? Os lados de um quadrado têm que ser todos iguais. Por fim, possui os 4 ângulos retos e os 4 lados de mesma medida. Sim, né? Isso caracteriza um quadrado. F, identifique as características agora de um retângulo. Possui os 4 ângulos de medidas diferentes, lados opostos de mesma medida. Não, os 4 ângulos também têm que ser retos, tá? Então, por isso, retos quando eu digo, porque eles têm a medida de 90 graus. Então, a primeira não pode ser. Segunda,
Possui os quatro ângulos retos e lados opostos de medidas diferentes. Também não. Tá? Os lados opostos, tá? Tem que ter medidas iguais. Possui os quatro ângulos retos e lados opostos de mesma medida. Sim, tá? É isso mesmo que a gente tem como um retângulo. E só vamos ver a última, mas ela não poderá ser atendida, né? Que é possui os quatro ângulos e os quatro lados de medidas diferentes. Obviamente não. Responda, quais são as medidas dos lados do retângulo? Então vamos lá. Então a gente já até, né, ali na própria figura, já deixou claro quais são as medidas, no entanto, vamos agora aqui escrevê-las, né? Então é 12 metros, depois 4 metros, e obviamente, né, o 12 de novo e o 4 de novo, tá? Qual o perímetro do retângulo? Então aqui, o que vocês vão ter que fazer, né? Vão ter que fazer a soma, tá? 12 com 4, com 12 com 4, que é uma conta relativamente simples, né, gente? 32, né? Então, o perímetro do retângulo é 32 metros. Agora, se o lado do quadrado mede x, o perímetro pode ser dado por... Então, vamos lá. Se, né, o quadrado aqui, né, todos os lados medem x, a gente vai ter, ó, x mais x mais x mais x. Ou seja, gente, quanto x a gente tem no total? 4. Ou seja, 4x, tá certo? Então aqui 4x seria a resposta correta. Como o perímetro do quadrado é igual ao perímetro do retângulo, determine a medida do quadrado do retângulo. Então veja bem, ó, o 4x tem que dar 32, tá certo? Aí é só a gente pensar o seguinte, o 4, né, é o quádruplo de x. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, 4 vezes que número, tá certo? É igual a 32, tá? Então é só a gente lembrar da tabuada, que 4 vezes 8 é igual a 32. Ou seja, o lado, né, do quadrado deve medir 8 metros, tá certo? Então essa foi a atividade 2. Então, seguindo, vamos para a atividade 3, tá certo? Nós temos aqui o triângulo ABC, tá? Ele é equilátero. O que isso significa? Todos os lados têm a mesma medida. E os vértices do triângulo X, Y, Z, então é esse daqui da cor vermelha, são os pontos médios dos lados do triângulo ABC. Ou seja, né, o X está aqui na metade do caminho entre o A e o B, o Y também na metade do caminho entre o A e o C, e respectivamente o Z na metade do caminho entre o B e o C. Perguntas. Qual deve ser a medida do triângulo ABC para que o perímetro do triângulo XYZ seja de 68,4 centímetros? Se o perímetro do triângulo XYZ for de 97,5 centímetros, qual será o perímetro do triângulo ABC? Então, qual é a tarefa proposta na atividade? Então, bastante coisa. Ó. Ele fala o seguinte. Propõe-se determinar a medida do lado do triângulo ABC quando o perímetro do triângulo XYZ for de 68,4 centímetros. E calcular o perímetro do triângulo ABC quando o perímetro do triângulo XYZ for de 97,5 centímetros, tá certo? Então é tudo isso daí. Bom, na B, o que caracteriza o triângulo equilátero? No triângulo equilátero, igual eu já tinha adiantado para vocês, né, todos os lados possuem a mesma medida, tá? Essa é a característica de um triângulo equilátero. C. O ponto médio de um segmento o divide de que forma, tá? Como o próprio nome diz, né, o ponto médio de um segmento o divide em duas partes de mesma medida, tá certo? Então, o ponto médio de um segmento divide em duas partes de mesma medida. D. Como é determinado o perímetro de um triângulo? Então, o perímetro de um triângulo é determinado quando a gente soma a medida de todos os seus lados, né? Não só do triângulo, mas de qualquer polígono. A gente soma a medida de todos os lados. Na página 87, o Responda, leia. Quando dois lados de um triângulo possuem a mesma medida, o triângulo é classificado como isósceles. Esse tipo de triângulo possui uma propriedade importante. Os ângulos internos de sua base são congruentes. O que significa congruentes, tá? Tem a mesma medida, ó. O que é esse monte de traço aqui? Ó? Esses dois tracinhos estão representando que esses lados têm a mesma medida. Aqui esse ângulo eu chamei de alfa, aqui também de alfa, porque eles têm a mesma medida. E esse aqui no topo eu chamei de beta, tá? Em geral a gente utiliza letras gregas para representar ângulos internos, tá?
Muito bem, com base na leitura acima, como é classificado o triângulo XYZ, ou seja, o triângulo aí, né, vermelho, certo? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente pode, né, tirar algumas conclusões, certo? Então, ó, veja bem, esse triângulo aqui, ele é um triângulo, né, o azul, tá? É um triângulo equilátero, certo? Bom, se ele é um triângulo equilátero, né, a gente sabe que todos os lados têm a mesma medida, tá? Lembra lá que a gente já conversou que a soma, né, dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180, tá? Nesse caso aqui, ó, todas as medidas, né, vão ser iguais, né? Por exemplo, aqui, ó, todas as medidas desses ângulos aqui, ó, que eu estou marcando, né, seriam iguais, né, a quanto? A 60, porque 3 vezes o 60 vai dar o 180, certo? Aqui todos têm 60 graus, certo? Muito bem. E aqui a gente tem também, algumas ideias que a gente pode estar extraindo, tá? Então, ó, todos esses triângulos azuis aí que a gente fez, eles são equiláteros, tá? Então, eles possuem os ângulos, né? Aqui no A, no B e no C de 60 graus, tá? E cada ângulo interno do triângulo aí XYZ, tá? Ou seja, do triângulo da cor vermelha, somado a cada triângulo interno desse triângulo azul, que está, no caso, formando, né, o triângulo vermelho, deve totalizar os 180, tá? Ou seja, cada ângulo também aqui vai medir 60. Concluindo, né, o que a gente pode tirar de tudo isso? Que o triângulo X, Y e Z também vai ser um triângulo equilátero, tá certo? Então aqui, ó, tudo isso para a gente concluir que o triângulo XYZ é equilátero, tá certo? Ou seja, todos os lados têm a mesma medida, tá bom? Muito bem. Na B, com base na resposta anterior, responda aos itens a seguir. Se o perímetro do triângulo XYZ deve medir 68,4 centímetros, calcule a medida do seu lado. Em seguida, complete a frase. Então, ó, se eu sei o perímetro, tá, desse triângulo que é equilátero, fica fácil determinar qual é a medida do lado. Por quê? Vocês vão ter que fazer a seguinte conta, ó, 68,4 dividido por 3, tá certo? Então, vocês vão ter que fazer essa conta aí para determinar, ok? Então, eu vou fazer apenas esse daqui, tá? E aí vocês vão fazer o outro, beleza? Então, se quiser dar uma pausa aí, faz a conta e retorna para ver se acertou, ok? Então, ó, o resultado para essa conta vai ser 22,8, ou seja, a medida deste lado aqui desse triângulo, tá certo? Vai ser de 22,8 centímetros. Então, portanto, a medida do lado do triângulo ABC, né, vai ser quanto aqui? No caso, né, é só achar o dobro. Por quê? Lembra da ideia do ponto médio? Então, se nós temos aqui, né, a medida, né, da metade, se a gente acha, no caso aí, o dobro, a gente vai achar qual é a medida do lado do triângulo ABC, que no caso é 45,6, tá? No de baixo, se o perímetro do triângulo XYZ for de 97,5 centímetros, calcula a medida do seu lado, tá? Então, o mesmo esquema. Aqui, ó, vamos ter que fazer 97,5 dividido por 3, tá? Se quiser fazer aí a conta, dá uma pausa e retorna para ver se acertou, porque é 32,5, tá? Então, ó, a medida do lado do triângulo, nesse caso aqui, né, vai ser 32,5, tá? Que é o resultado que a gente encontrou. A medida do lado do triângulo, né, vai ser, no caso, o dobro, tá? Que então o dobro de 32,5 é 65. E o perímetro, tá? É só fazer 65,3, né? Se quiser fazer a conta aí, ó, faz 65,3, cujo resultado vai dar 195 centímetros, certo? Então, esse foi a atividade 3, tá certo? Dando continuidade, vamos para a atividade 4, que ela fala o seguinte:
A figura abaixo tem 108 centímetros de perímetro e é formada somente por quadrados de mesmo tamanho. Determine as medidas indicadas na figura. Então, vamos lá. Então, ó, ele quer que a gente determine aqui a medida do x e a medida do y, certo? Então, essas duas medidas aqui a gente vai precisar encontrar. Então, qual é a tarefa proposta na atividade? Então, propõe-se determinar as medidas x e y, né? É só isso que a gente vai precisar fazer. Que informações são dadas na atividade? É informado o perímetro da figura e que os quadrados são de mesmo tamanho, tá? Essas duas informações aí são importantes. O perímetro aqui é 108, tá? E que os quadrados são de mesmo tamanho. Quantos quadrados aparecem na figura? É só contar, né, gente? Tem 5 quadrados no total. D. Que outras informações aparecem na figura? Então, ó, são informadas, né, parte das medidas de 2 quadrados aí, no caso, né? Aqui, ó, que é 3 e aqui que é 2, certo? Então, são essas duas informações aí. Partes das medidas de 2 quadrados, 3 centímetros e 2 centímetros, ok? Vamos chamar a medida do lado do quadrado de L. Quantas vezes essa medida faz parte do perímetro da figura, tá? Represente a operação. Então, vamos lá, tá? Então, ó, os quadrados, né, eles são de mesmo tamanho, obviamente, tá? Se a gente quiser, a gente pode alinhar eles de uma forma diferente, né? Como assim, ó? Dá uma olhada em como que eu vou fazer esse desenho, tá? E aí vocês me dizem se não é a mesma coisa, tá? Então, ó, vou fazer aqui o desenho para representar, para a gente verificar se de fato não é a mesma coisa, ó. Eu reorganizei, tá? É lógico que aqui ele não ficou, né, um quadrado perfeito aí, mas ficou melhor para a gente visualizar, tá? E cada lado aí, segundo a gente estava conversando, vamos chamar de L, certo? Tá? Que vai ser o nosso lado do quadrado. Então, ó, tudo isso aqui que eu estou marcando com L, tá? São os valores aí dos lados, tudo bem? Ótimo. Então, para a gente saber qual que é o perímetro dessa figura aí, tá certo? É só a gente contar quantos L's a gente tem, ou seja, quantos lados a gente tem, tá? Então, vamos contando aqui, ó. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados no total, tá certo? Então, aqui, ó, o perímetro, né, dessa figura é 12 vezes o L, ok? Essa aqui é a ideia básica aí. Bom, tá. No B, com base na resposta anterior, calcule a medida do lado do quadrado. Então, a gente sabe que 12 vezes esse L, segundo o enunciado, tem que dar quanto? Tem que dar 108, certo? Centímetros. Então, se a gente achar 12 vezes quanto, né, que dá 108, a gente acha qual a medida do L, que é a mesma coisa de fazer o 108 dividido por 12, tá? Se caso aí você quiser fazer a conta, dá um pause e verifica se você achou o resultado correto aqui, que é igual a 9. Ou seja, o lado de cada quadrado mede 9 centímetros. E agora fica fácil, né? Por quê? Olha só, se aqui, né, nós temos 3, tá? Falta quanto, né, para a gente chegar nesse pedacinho aqui para determinar o x, né? 3 mais quanto que dá 9, né? É óbvio que aqui, no caso, né, o x vale 6, porque 3 com 6 dá 9, tá certo? Centímetros. E aqui, ó, 2 mais quanto, né, para chegar na medida do y, para dar 9, né? A gente sabe que 2 mais o 7 dá 9. Então, aqui é 9 centímetros, certo? Então, esse foi, né, essa foi a atividade 4, certo? Para encerrar aí a lição 9. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bons estudos aí para vocês e até mais.